Pessoal, primeiramente falando sobre o que são os materiais metálicos. Os materiais metálicos são aqueles formados por elementos químicos que apresentam ligações metálicas, ou seja, possuem as chamadas nuvens eletrônicas, onde os elétrons das espécies são compartilhados entre si, no chamado mar de elétrons. Dos 118 elementos da tabela periódica, cerca de 91 são metais. Cada um destes possui uma característica e propriedade distintas, mas nem todos possuem a mesma importância para a engenharia. Pessoal, vamos falar sobre os principais metais. É bom a gente ressaltar que tem inúmeros metais que a gente trabalha no nosso dia a dia. Porém, tem alguns que eles se destacam mais do que os outros porque a gente usa mais. A gente tem os que se destacam no nosso dia a dia, que é, por exemplo, o ferro, o alumínio, o cobre e o zinco. O ferro, ele é o metal mais utilizado pelo homem, ele é representado cerca de 90% da produção mundial dos metais. O alumínio, ele se destaca pela sua leveza, beleza e estabilidade química. Os principais elementos usados em suas ligas são o cobre, o magnésio e o silício. O cobre ele se destaca pela sua alta condutividade elétrica e principais e, e propriedades mecânicas. Com elementos de liga, eles geram materiais como latões e cobres e os cobres. O zinco é muito utilizado para o revestimento de outros metais, protegendo-os de uma corrosão eletroquímica. A gente também tem outros metais muito conhecidos e muito usados também, que são os ácidos inoxidáveis, os ácidos de carbono e muito utilizado as ligas de carbono. Vamos falar sobre as propriedades metálicas? As propriedades que definem a família desses materiais são, primeiro, a alta dureza, segundo, uma elevada resistência mecânica, terceiro, uma alta plasticidade, quarto, uma alta condutibilidade elétrica e térmica, e quinto, a alta resistência à temperatura e corrosão. Como as ligas metálicas possibilitam inúmeras combinações desses materiais, é possível gerar as propriedades mais diversas com esses elementos e combiná-las entre si. Falando sobre as aplicações metálicas, a adaptabilidade dos metais permite ter aplicações nas áreas de construção civil, de produtos e componentes eletrônicos, assim como também na indústria automobilística e praticamente todas as áreas que a gente imagina. Os aços eles podem ser utilizados nas indústrias bases, por exemplo, na parte estrutural, nos maquinários, nas ferramentas de reparo e nos equipamentos eletrônicos. Os aços de inox eles são usados em produtos que ficam expostos a ambientes corrosivos, como tanques de aquecimento, peças de banheiro, panelas e utensílios de cozinha, assim como também o mobiliário urbano e outros. O inox é um aço muito importante para a gente, porque graças a ele, graças à sua capacidade de corrosão mais lenta, na verdade o inox ele corrói, mas corre numa velocidade menor, ele nos permite ter vários tipos de coisas, como já falei. E principalmente na área do maquinário, né? Nos tanques de aquecimento e tal, porque reduz até a contaminação através da corrosão. Bom, pessoal, agora falando um pouco mais sobre os processos de fabricação, eu vou entrar mais em detalhe em dois, que é o fundimento e o forjamento, a fundição, perdão. É só para exemplificar mesmo. A fundição é um processo de fabricação onde o metal ou a liga metálica, no estado líquido, é vazado em um molde com formato e medidas correspondentes aos da peça a ser produzida. A gente tem quatro tipos de fundição, que é a fundição contínua, a fundição por centrifugação, a fundição em molde de areia e a fundição em moldes metálicos.
Pessoal, agora falando sobre o forjamento ele é um processo de transformação de metais, certo? Antes de se tornar útil, o metal precisa ser trabalhado até obter uma forma que seja adequada para o objeto no qual ele será convertido. O forjamento mais conhecido é o chamado forjamento quente. E os tipos de forjamento a gente tem o forjamento de matriz aberta, o forjamento de matriz fechada e o forjamento a frio. Vocês podem ver o exemplo de como são forjados na imagem ao lado. Chegou a parte que eu sei que vocês mais gostam, que vocês sempre comentam, que é sobre curiosidades. Hoje falamos sobre a curiosidade dos materiais metálicos. Na Idade dos Metais, que corresponde ao último período da pré-história, que é cerca mais ou menos de 6.000 a.C., quando os primeiros humanos descobriram os metais e acabaram e começaram utilizando-os para o seu cotidiano, produzindo objetos e fabricando espadas, armas, enfim. Os indícios apontam que os mesopotâmicos foram os primeiros a dominar o metal. A teoria mais aceita é que, por acidente, um minério de cobre tenha caído nas brasas de uma fornalha. A eureka, a tão famosa expressão eureka, se deu quando alguém notou que o derretimento posterior e endurecimento do material numa forma diferente. Diga aí que massa essas curiosidades. Bom, galera, falando agora da produção metálica, existem diversas técnicas para a produção de materiais e ligas metálicas. Após a obtenção dos minérios, geralmente encontrados em argidas ou até mesmo minas, estes podem passar por um dos três processos metalúrgicos: a pirometalurgia, a hidrometalurgia ou a eletrometalurgia. Logo após ser capturado e passar por alguns métodos de tratamentos, eles serão vendidos para empresas que o submeterão para os processos de fabricação, assim chegando em sua forma final. Um dos meios de fabricação mais utilizados são a fundição, a conformação mecânica, o forjamento e a extrusão. E obviamente tem outros tipos de fabricação, mas essas são as que mais utilizam e as mais importantes. Bom, galera, muito obrigado por ter assistido, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito fazendo esse vídeo, porque metais, a gente descobre muitas coisas sobre metais que a gente não sabe, né? Como eu tinha dito no vídeo anterior. Muito obrigado, tá? Fiquem bem e até o próximo vídeo. Eu ainda não tenho certeza qual será o tema do próximo vídeo, mas eu tenho certeza que vocês vão adorar. É isso, galera. Valeu, falou e fui!